Fala pessoal, hoje eu quero falar um pouco do meu encantamento sobre o mercado internacional, ou seja, das oportunidades que ele te oferece e um pouco da chance que você tem de mudar de patamar assim como eu mudei. Não sendo oposto ao mercado local, tanto que de vez em quando eu vou lá e faço as minhas operações, mas comparando mercados, eu tenho um mercado um pouco mais teoricamente suave de se operar. Antes de eu falar das entradas, das oportunidades, das não oportunidades que o mercado financeiro internacional ele te oferece, gostaria muito de te convidar para deixar o like, gostaria muito de te convidar para simplesmente dar um link, dar um like no meu canal. E quem não é inscrito, ativa aquele sininho lá que o próximo vídeo que eu fizer, ele vai chegar para você. Você vai receber uma notificação do novo vídeo que eu faço. Pessoal, antes de eu falar tudo isso, primeiro, um dos meus encantamentos, uma das coisas que me trouxe muito para o mercado local, eu já expliquei isso em alguns vídeos, foi a possibilidade de eu vencer a inflação no Brasil. E não foi, honestamente falando, e não foi nem a possibilidade de ganhar, de ser um mercado mais simples ou mais difícil, porque o grau de dificuldade no mercado local, eu fui entender isso depois, ele é muito maior do que o grau de dificuldade no mercado internacional. E aí eu vou elencar aqui, eu vou passar aqui para vocês alguma das oportunidades que o mercado dá e algumas das chances que você tem de mudar de estrutura, mudar de patamar. Foi algo que aconteceu comigo, ou seja, eu simplesmente passei de um determinado nível financeiro para um nível financeiro maior. Mas por que isso aconteceu? Única e exclusivamente porque eu tinha lá, por exemplo, o meu ganho lá no mercado financeiro local, no day trade local, mais os meus swing trades, eu conseguia pagar minhas contas, mas não conseguia sobrar um dinheiro bastante para poder fazer, guardar dinheiro ou simplesmente fazer as coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto de sair com a minha família final de semana. Então isso no mercado brasileiro ele me proporcionava não me proporcionou, conseguia proporcionar isso. E até proporcionava, mas não sobrava dinheiro na minha conta. Quando eu vim para o mercado internacional com a possibilidade de ganhar em dólar, e aí comparando um pouco, o mesmo 30, 40, 50, 100 dólares, 100 reais que eu fazia com dificuldade no mercado local, eu também tenho a possibilidade de fazer aqui, só que aqui são 100 dólares. Então, 100 dólares multiplicado no pior das hipótese por 5, você está ganhando 500 reais. É óbvio que o dólar está um pouco maior, está 5,6. E já chegou a 6,4, 6,2 se não me engano. Então, imagina o ganho que você tem e as oportunidades que você tem operando no mercado internacional. Aí vamos primeiro falar um pouco das oportunidades. Por que eu digo que ele é um mercado repleto de oportunidades? Primeiro, porque você não tem um ou dois ativos como é no Brasil. Ou seja, se você chega no Brasil, você simplesmente só pode operar mini índice ou mini dólar. Estou falando de mercado futuro, tá? Então você opera apenas o mini índice e mini dólar. E aí um parênteses, mini índice e mini dólar, ele não é ruim, ele só é mais difícil, porque eu vou explicar um pouco mais lá mais para frente. Mas assim, você tem duas oportunidades, duas lacunas de horário, duas oportunidades de ativo, que é o mini índice e o mini dólar. Ou seja, aqui não. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui é a Nasdaq, eu tenho o Dow Jones, eu tenho o S&P, eu tenho o HK50, que é o índice de Hong Kong, eu tenho o índice da China, eu tenho o ouro, eu tenho uma série de oportunidades, eu tenho os pares de moeda, então eu tenho o índice do Japão, então eu tenho uma gama muito maior de eu fazer as minhas entradas. Isso é um ganho para mim. Então, por exemplo, ontem, esse aqui é o índice do Japão, por exemplo, é um dos índices que eu gosto de operar. Cara, ele estava ruim, então eu simplesmente não fiz nada. E aí, essa tranquilidade que você acaba tendo
por ter um mercado ruim, ele acaba refletindo na paz que você sabe que você tem o índice da Nasdaq, você tem, por exemplo, aqui, ó, aqui é a Nasdaq rodando 15 minutos, você tem o HK50, que é o índice de Hong Kong, você tem o ouro, você tem as bitcoins, inclusive final de semana funciona Bitcoin. Então você tem uma amplitude muito grande. Então isso te deixa um pouco mais tranquilo. Diferente do mercado local. Do mercado local, ele simplesmente você não tem essa dimensão de oportunidades que o mercado internacional tem. Então, se um não está legal, em algum momento um desses aqui ou outros que está nas outras telas, eles vão te dar a oportunidade de você lucrar. E é óbvio, vou abrir um parênteses, é muito importante que você seja doutor do ativo que você está. E o foco tem que ser em alguns ativos apenas, depois você vai ampliando. Padrão gráfico ele é igual? Sim, ele é igual. Volume não. Ou seja, o volume de negociação ele varia de negociação de ativo para ativo. Então, vamos lá. Basicamente, eu tenho duas lacunas de oportunidades que podem ser muito importantes nesse processo. Primeiro, eu já falei, que é a questão principal de eu ter uma oportunidade gigante de vários ativos para eu operar. Mesmo que você tenha o foco em alguns, em algum momento você vai olhar outros. Se você tiver essa estrutura que eu acabei montando para mim, você vai ver que os gatilhos de oportunidades aparecem em vários ativos em horários diferentes. Então, ou seja, se não deu naquele horário, vai dar amanhã pela manhã, ou vai dar depois à tarde, ou vai dar de madrugada. Em algum momento você vai conseguir extrair o dinheiro que você precisa para poder suprir as suas necessidades e bater a sua meta. E esse foi um outro ponto. Quando você está no mini índice, o mini índice ele é um mercado meio que engessado, na verdade. É um mercado com poucos movimentos. Ou seja, quando a gente diz pouca liquidez, ele tem uma liquidez menor. Quem movimenta o mercado e coloca o mercado onde eles querem, não é diferente aqui, mas com muito mais amplitude, são os players, são os big players. Ou seja, nós, meros sardinhas, simplesmente a gente não consegue chegar e bater de frente com outro big player. Tendo em vista aquele vídeo que eu coloquei lá, inclusive com pouca visualização, sobre a história da GameStop. A GameStop, vou resumir para vocês, assistam lá, vou colocar no card aqui. A GameStop, ela foi, inclusive, movimentada pelo Sardinha. Ou seja, então a força dos sardinhas fora do Brasil ela é muito maior do que no Brasil, porque o Brasil tem poucas pessoas no CPF. Pronto. A lacuna de horário ela acaba sendo um empecilho no mercado brasileiro, ou seja, eu tenho um espaço de tempo muito curto, eu tenho um espaço temporal muito curto. O que eu quero dizer? Eu tenho praticamente de 9 a meio-dia para operar no mercado brasileiro. Então, Marcelo, você tem a tarde também. No mercado não fica da mesma forma na parte da tarde, ou seja, eu tenho pouco horário para operar e com duas oportunidades apenas de ativos. Lá no mercado internacional, eu tenho um mercado 24 horas. Se um não está ruim, se está ruim, por exemplo, igual o Japão, não está legal, eu tenho outros ativos e com mais horários para poder e com mais tempo para poder fazer. Por exemplo, se eu fizer uma entrada que ela é extremamente favorável para mim no mercado local, eu tenho que obrigatoriamente encerrar essa operação no final do dia. Porque se eu for fazer day trade, eu preciso de uma margem gigante. Tipo, R$ 4.500 no dólar e 3.500 no índice. No mercado internacional, não. Você paga um swap. Ou seja, que é muito pequeno. Outra vantagem bacana no mercado internacional é que você consegue operar micro lote. Principalmente para quem está iniciando. Vou dar um exemplo. Aqui no Japão, por exemplo, eu já operei com $2. Aqui na corretora que eu opero, você pode enviar até $5 para quem for operar, por exemplo, no MetaTrader. Então, eu já operei com $2, por exemplo. Eu estava com
na Black Arrow com uma grana, mandei $2, consegui operar 0,01. Então, você consegue, inclusive, testar as suas análises, testar as suas operações com microlote, que é 0,01. No mercado local, você só consegue um lote cheio, ou seja, e você tem obrigatoriamente que sair dessa operação no final do dia. Outra vantagem é que aqui você pode fazer swing trade. Mas vamos ao que interessa, um pouco da análise da região, daquilo que o mercado respeita, um pouco da minha visão em relação ao mercado. Eu vou escolher aleatoriamente, acho que vou escolher até o mercado... vou escolher aqui o mercado Nasdaq. Primeiro, claro, um deles, tá? Só para vocês terem uma ideia. É o mercado. Ó, tá no 15 minutos. Eu começo olhando o mercado, primeiramente, no diário. Ah, Marcelo, por que você começa a olhar o mercado pelo diário? Primeiro, porque eu quero ver as regiões acima dele. As regiões que pode ser importante, ou seja, se eu vejo que é uma região importante, como eu acabei de marcar aí, ó, a região do 22,263, ela é uma região extremamente importante para os players. Então, ou seja, ele pode ser que ele chegue lá e ele volte, ou seja, ele bata lá e volte, ou seja, uma região que pode ser muito bem defendida nesse local. Tá vendo que tem um topo duplo nessa região, beleza? Então, eu vou do diário para baixo. E aí depois eu coloco ele no 240 minutos. Por que no 240? Porque eu posso defender a minha operação nos alvos ou na operação anterior. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. 240 minutos, eu posso simplesmente entender que, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu estou numa operação vencedora, eu posso colocar o meu stop e simplesmente travar a minha operação aqui. Beleza? Então, essa basicamente, e daí por diante, eu vou descendo e vou entendendo as regiões, fazendo várias marcações de 60 até 60, 30 e até os 15 minutos. Ok? E aí vamos lá. Deixa eu botar um outro ativo aqui, que é o USD, porque ele tem um exemplo bem claro. Peraí, foi errado. Ó, esse aqui, por exemplo, é um dos exemplos que eu quero que vocês entendam. 240 minutos. Deixa eu botar isso aqui no gráfico mais limpo. Aqui, ó. Se você pega ele no 240 minutos, ou no diário, ó, tem várias marcações que eu já fiz e já perderam o sentido aqui, que tem muito tempo que eu não olho esse mercado aqui, tá? Se você olhar bem, por exemplo, aqui, ó, um pullback aqui gigante, rompimento, boa de entrar, ó, bom de entrar. Essa região aqui foi uma região, olha onde ele bateu. Então ele respeita muito as regiões. Quando você olha o mercado brasileiro, ele também tem o respeito de região, mas ele é muito mais busca por liquidez, porque é a dificuldade que o mercado brasileiro tem, do que respeitar uma determinada região. Por isso que eu boto muito mais um gráfico maior, para tentar pegar um swing trade, pegar mais dinheiro do que um gráfico menor, ou seja, diminuir o gráfico menor, diminuir os gráficos. Aqui nesse caso, digamos que eu pegue uma venda, aqui seria uma boa região para entender se ele ia romper e ia mais adiante, ou se eu ia simplesmente zerar a minha operação. Talvez o meu alvo ficaria aqui, após esse rompimento aqui, ok? E aí quando você vai para um gráfico, por exemplo, de 30 minutos, você consegue, ó, botar um pouco mais para cá, ó. Essa aqui é uma bandeira, essa aqui, ó o pullback, ó. Ele tem muito mais padrões gráficos do que realmente tem no mercado brasileiro. A gente entender aqui, ó, tem que entender isso aqui, ó, pullback, consolidou bem pouquinho, rompeu, olha aqui, olha que entrada maravilhosa. Cara, basicamente é isso. Tem uma operação que eu faço
com muita frequência, porque essa operação aqui é uma operação cara para mim, ou seja, porque se eu fosse entrar aqui, eu teria que colocar meu stop, até que essa aqui não seria tão cara. Mas, por exemplo, se eu tivesse que entrar aqui, também não seria tão caro. Mas eu quero dar um exemplo de uma operação cara. Se eu entrasse aqui, meu stop seria aqui. A entrada do pullback ela não é uma operação cara, mas tem algumas entradas, por exemplo, essa entrada aqui, talvez eu tivesse que colocar o meu stop aqui. Talvez eu poderia até colocar aqui, mas eu poderia ter sido violinado. Olha como é que ela respeita, ó. Foi embora. Ó. É isso que eu quero que vocês entendam. Tamanho do stop, o stop técnico, teoricamente, seria aqui, mas eu colocaria aqui por precaução. Aqui eu entraria. Repare, por exemplo, vou até aumentar o gráfico aqui para ficar melhor. Repare que ele não tem violinado. Eu vou tirar aqui só para vocês enxergarem. Ó. Entrei aqui, confirmou, eu entrei. Não tem isso de, será que ele vai voltar? Será que ele não volta? Pronto, o stop aqui ele fica muito bem pago. E o mercado, como o mercado brasileiro ele tem a busca incessante por liquidez, vocês podem observar muito bem que essa busca incessante por liquidez ela acaba sendo um ofensor, porque automaticamente eles precisam ir lá buscar mais contratos. E aí, óbvio, né, eles olham no book de oferta que tem posição nossa lá, porque a gente estopa lá, quando você entra no mercado brasileiro, e o fluxo para mim é extremamente importante no mercado brasileiro, mas para o player eu acho que é muito mais. Quando você faz uma determinada entrada e aí você aloca o seu stop, que obrigatoriamente você vai alocar, ele vai lá e busca teu stop e vai embora, entendeu? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Isso é o básico da história, ou seja, aqui é uma linha de tendência de baixa, uma linha de tendência de alta, tudo isso ele é muito mais fácil. Eu queria mostrar uma operação mais clara aqui para vocês, para que vocês entendam. Aqui, ó, consolidação, ó. Tem consolidação aqui no mercado internacional também. Mas tá ruim aqui, vai para outro mercado. Assim, tudo que eu tô falando é muito básico, né? É muito fácil de entender. E é basicamente isso. Eu não fico inventando a roda, dizendo que eu tenho um setup mirabolante, milagroso, um operacional extraordinário. E é isso que me fez ganhar dinheiro até aqui. Trabalhar o básico. Agora, o dia a dia de vocês é que vocês vão entender um pouco mais sobre como fazer a melhor entrada, como melhor se proteger. Aliás, a gente está falando de risco. Então é melhor você se proteger do que realmente ter um operacional lucrativo. Ter a melhor proteção, proteger no melhor cenário é a melhor coisa. Aqui é outro exemplo, ó, o S100. Entrou aqui, protege aqui. Olha, repare que eu digo um pouco abaixo. Dificilmente, aqui é a entrada, aqui não tem entrada. Aqui você entrou, teu stop seria aqui. Dificilmente ele vai lá. Ou seja, se você tem um stop técnico e não financeiro, ou seja, que a gente precisa ter um stop financeiro. Mas se você tem um stop técnico e não financeiro, dificilmente você vai ser violinado, tá? Então, raras são as exceções. A não sei que tenha uma como é que eu vou explicar? Uma notícia na hora, uma agenda econômica que a gente não esperava. Ao exemplo, entrou, stop aqui em cima, poucos pontos. Entrou, stop aqui em cima, poucos pontos. Para quem quiser fazer um scalpzinho. Beleza? Eu espero que vocês tenham. Se vocês não entenderam, eu não sei se eu consegui explicar da melhor maneira, mas se não entenderam, coloca nos comentários. Outra coisa importante. Esse indicador aqui foi um indicador que eu aprendi e eu aplico muito. Eu gosto muito da análise de percentual. O que é a análise dos percentuais? Esse percentual aqui é sempre referente ao dia anterior, certo? Então, por exemplo, 1%, 1,5%, 2%. Análise de frequência. É esse aqui, tá? Frequência 2MV. Aí você vai lá e simplesmente programa ele do jeito que você quiser. Quando ele bate menos 1, menos 1,5, menos 2. Quando ele bate nessas regiões, são regiões que pode ocorrer defesa. Então,
Esse indicador é um indicador que eu simplesmente observo muito. Ele subiu aqui, digamos que ele tenha subido direto e bateu 1%. Subiu lá 2.000 pontos, 3.000 pontos, bateu 1%. Normalmente, ou 1,5, ou 2, ele vai lá, ele pode pegar e romper. Cara, entrou aqui contra o movimento no 1%, stopzinho curto. Ele não respeitou, foi. Espera ele bater 1,5. Entrou ali, bateu, rompeu. Não respeitou, espera 2. Ele pode mais? Pode. Mas essa é a melhor de 3. No 2% eu paro, ou seja. Mas raramente ele vem aqui e não respeita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu deveria passar, mas eu quero muito que vocês entendam que eu posso fazer novos vídeos explicando melhor. Marcelo, não entendi. Comente aqui, Marcelo, não ficou muito claro, que eu faço um vídeo novo. Eu tento ilustrar melhor para vocês como é que eu me entendo no mercado financeiro, principalmente no mercado internacional. Beleza? Obrigado mais uma vez. Desculpa o vídeo longo, mas quem curtiu, comente. Quem curtiu, compartilhe. Que essa, na verdade, a ideia do vídeo é ajudar. Beleza? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!